Violência contra animais. A gente teve um episódio muito difícil aqui na nossa cidade que mexeu muito com o assunto, né? E eu achei muito interessante a gente falar sobre isso e eu trouxe a super especialista que a gente já conhece, que estava a doutora Eveline. Tudo bom, Evi? Tudo jóia. Vamos falar sobre um assunto triste, mas tão necessário para conscientização, né? É, porque eu acho que é uma dúvida que fica em todo mundo, né? Quando acontece um negócio que chama atenção, assim, na mídia principalmente, aí todo mundo começa a se questionar, né? E eu acho muito legal a gente trazer isso. Vamos falar um pouquinho, então, o que é, né, essa violência contra animais na lei? Na legislação, a violência contra animais ela pode acontecer de diversas formas, porque é um tipo penal bem abrangente. A crueldade contra animais ela é proibida no Brasil. E essa crueldade ela acontece quando a gente fere as 5 liberdades do animal, né? Quando o animal não está livre de fome, de sede, quando ele não tem um abrigo para ficar escondido do sol, da chuva, do frio, quando ele não tem espaço para realizar o comportamento natural da espécie, né? Então aquele cachorro que fica naquela cordinha de 1 metro, ou num canil muito estreito, né? Quando o espaço onde ele fica não tem conforto mínimo, né? Para que ele possa deitar, dormir. Então, quando eu vou nas escolas, eu até brinco, né? Eu digo assim, gente, se coloquem no lugar do animal. Você ficaria bem se o teu espaço dentro de casa fosse só dentro do banheiro? Você come, dorme, faz xixi, faz cocô e descansa naquele espaço, né? Se você não ia ficar confortável, os outros animais também não ficam, né? E daí eu trago para as crianças que nós também somos animais. Então é muito fácil a gente entender as necessidades do outro. E a gente falou-se muito na época da questão da fiança, né? E aí falaram, ai, não arbitraram, ai, mas por que um sim, outro não? E como é que funciona essa questão da pessoa ser presa devido a um crime e ter a fiança ou não ter a fiança? No caso de crimes de maus tratos, aonde a vítima for cão ou gato, o que acontecia antes é que o delegado podia o próprio delegado arbitrar a fiança e a pessoa já ia para casa, ou ia para o termo circunstanciado no fórum e dali ela já ia para casa. Agora, pela alteração da lei sanção, quando a vítima for cão ou gato, tem que ficar preso até a audiência de custódia. Então, o delegado não pode mais arbitrar fiança. Ele decreta a prisão em flagrante, ele faz a prisão em flagrante daquela pessoa e ele encaminha para o Poder Judiciário o aviso de que aquela pessoa foi presa pela prática em tese do crime de maus tratos. Quem vai analisar se vai arbitrar fiança, se não vai, se vai conceder liberdade provisória ou se não vai, é o juiz de custódia. Porque agora essa situação de maus tratos não está mais no juizado especial, vai para a vara criminal. Eu digo sempre que aqui no Brasil a gente se fala muito, né, no réu primário, se valoriza muito, né, eu ter um réu primário porque nós somos num país em que a maioria da população busca um concurso público. O concurso público depende do réu primário, então ainda que seja pensando só em você, não pratique crimes de maus tratos contra animais, porque agora se a vítima for cão ou gato, você perde o réu primário. E daí vem o problema posterior, né? E a gente falando principalmente da questão da filmagem, né? E a pessoa viu que está maltratando o animalzinho, ele filma. Ele não pode fazer nada além de filmar? Pode e deve, né? Assim, a gente vê nas redes sociais as pessoas fotografarem a situação, filmarem a situação e publicarem pedindo que alguém faça alguma coisa. Mas as ONGs, os protetores independentes, não tem ninguém que é um super-herói, né? Todo mundo é igual e todo mundo tem dentro das mesmas possibilidades. Então eu sempre digo para a pessoa que se ela filmou e se ela fotografou, chama a polícia. Pode chamar a polícia civil, pode chamar a polícia militar, mas chama, né? Para que essa situação seja visualizada na hora pela autoridade competente, para que ele tome as medidas necessárias, né? Agora, por exemplo, se você entrar em contato com a polícia militar e narrar uma situação de maus tratos em que a vítima é cão ou gato, a polícia militar não pode não ir ao local. Ela não pode dizer que não é da competência dela, que é da guarda municipal, porque é sim da competência da polícia militar, porque a pena prevista é de 2 a 5 anos. Então, é mais grave do que a pena de furto e a polícia militar precisa repreender essas ações. E eu vi também na internet comentando, se você vê que é alguma coisa que tá colocando em vida a risca do bichinho ali na hora, e tá dentro da casa da outra pessoa, eu posso invadir isso, tentar entrar lá, tentar salvar o animal ou não?
Eu digo sempre que você ingressar num imóvel particular sem estar presente a polícia militar para te dar o amparo de você entrar ou sem você ter uma ordem de prisão, é só realmente se for uma situação de imediato risco de morte para aquele animal. Por exemplo, eu tenho uma casa que está pegando fogo e tem um animal lá dentro. Eu preciso tirar, porque se eu for esperar uma ordem para poder entrar na casa, aquele animal vai morrer. Ou eu tenho um animal que estava amarrado com um enforcador e ele pulou uma grade da janela e está pendurado pelo pescoço. Se eu não ingressar no imóvel, ele vai morrer. Então são situações extremas em que você ingressa no imóvel de uma outra pessoa para salvar a vida de um animal. Mesmo assim, eu sempre recomendo que filme, que fotografe para justificar o porquê que você tomou essa medida. Né? Porque a gente precisa sempre pensar que a pessoa que está numa situação de agressor, ela não vai falar realmente, você tinha que entrar na minha casa porque senão o animal ia morrer. Ela vai dizer que a situação não era aquela, que o cenário não era aquele. Então, está exagerando ou não era nada disso, o animal não estava preso e fica a palavra de um contra o outro. Então sempre faça fotos, sempre faça vídeos. A gente viu há poucos dias, passou domingo no Fantástico, um animal que estava dentro de um veículo há 2 dias e o veículo no sol. Aquele veículo chegou a 40 graus de temperatura. Você daí sim chama a autoridade policial, quebra o vidro. Quebrou, né? Exato, quebra o vidro. Se você está num local que não tem policiamento próximo, filma a situação do animal desmaiado ou desmaiando lá dentro e quebra o vidro, para você demonstrar que efetivamente a tua ação naquele momento era necessária. Salvou a vida do animal, né? E a comoção foi bem grande, né? E eu vi até uma polêmica na internet, muita gente falando que essa comoção, quando é com animal, é maior do que quando acontece outro tipo de crime. Você acha, Eve, que o porquê da comoção? Porque será que isso está vindo agora? As pessoas estão dando importância a isso agora? Eu acho que não. Eu acho que agora, por conta das redes sociais, a gente percebe muito mais a mobilização das pessoas. Então a gente percebe muito mais a indignação das pessoas com as situações de violência. Eu acredito que a pessoa que sente e fica indignada com uma situação de violência com um vulnerável, ela vai ficar sempre que tiver uma situação de violência com vulnerável, independente desse vulnerável ser um idoso, ser uma pessoa enferma, ser uma criança ou ser um animal. É um vulnerável, né? Alguém que efetivamente dependia do cuidado de um outro e esse outro se tornou um agressor. Então eu não acho que as pessoas façam essa escolha, né, por se mobilizar mais em relação a um animal. Até porque as situações de crueldade extrema com animais a gente tem numa quantia imensa todos os dias. Assim como a gente infelizmente tem em relação a humanos, né? Mas em situações pontuais a gente percebe uma mobilização social muito maior, tanto para um quanto para o outro. Que bom que tem para todos, né? Para todos. Porque acho que é uma maneira da gente mover a justiça, entre aspas, né? Eu digo sempre assim que a maioria das pessoas que falam assim, mas vocês não deviam se preocupar tanto com animais, deviam se preocupar com crianças, ou com idosos, ou com quem está passando fome. Na maioria das vezes, aquela pessoa que tá ajudando o animal, ela também ajuda idosos, crianças, faz campanhas de donativos para pessoas que estão em vulnerabilidade social, mas aquela que apontou o dedo para falar, você não devia estar fazendo isso porque devia estar fazendo aquilo, não faz nenhum e nem outro. Sempre, né? Então, apontar é fácil. Apontar é muito fácil. Então eu digo sempre isso, não leve em consideração quando você recebe esse tipo de comentário, porque a pessoa que fez o comentário não está fazendo nada por ninguém. Se ela tivesse, ela não estava ocupada te julgando, né? Pois é. E pra gente finalizar esse assunto, a gente sabe que o cãozinho foi retirado do dono e a preocupação maior de todo mundo é se ele pode voltar pro dono. Pode? Na verdade, pela lei nova, se o tutor for condenado pela prática de maus tratos em relação à cadela Capitu que morreu, ele, na legislação, como uma das penas, ele perde o direito de guarda do animal. E daí não é do animal que morreu, obviamente, porque ele perdeu a guarda pela morte. Do outro animal, porque ele é uma pessoa que coloca em risco os animais que ficam sob sua tutela. E por isso a intenção do legislador de, se você foi condenado por maus tratos, então eu não posso deixar outros animais sob sua tutela. E daí eu já vi comentários das pessoas dizendo assim, mas foi a primeira vez que aconteceu, foi um fato isolado, né?
E eu até brinquei, eu falei assim, olha, vamos fazer uma leitura antropocêntrica da situação. Se ele fosse um cuidador de idosos, né? E ele teve um momento de estresse, um rompante, e matou um dos idosos. A gente deixaria outro idoso para cuidar? Né? Então, assim, se a gente fizer essa comparação, quando a gente tem uma situação de maus tratos a animais, é bem fácil a gente entender por que a legislação determina dessa forma. Ainda bem. Então, ainda bem. Então, se houver uma condenação na esfera criminal, automaticamente há a perda da guarda definitiva do outro animal. Gente, vocês viram, não é brincadeira. É bom todo mundo se espertar aí. Quem agia antigamente na surdina, quando maltratar animal era um motivo de piada, né? Isso acabou, chega, encerrou, né? Estamos em novos tempos, graças a Deus. Exatamente. Né? E agora todo mundo tem um celular à mão. Então, quando você acha que você está fazendo uma brincadeira com o animal, alguém pode estar te filmando e você vai ser responsabilizado por isso. Evi, já deixo de antemão aqui, ó, meu agradecimento ao seu combate à lutas, mas a gente acompanha ali, né? É muito bom saber que a gente tem alguém pra que dá voz a quem não tem, né? E você hoje representa isso pra todos nós em Cascavel. Obrigada. Que bom, eu que agradeço. Imagina.